Chegamos no quarto trimestre do ano. Nesse trimestre, nós vamos estudar as lições de fé no livro de Josué. No trimestre passado, estudamos sobre Moisés, sobre o Êxodo. E agora vamos dar continuidade ao Êxodo com o povo de Israel às portas da cidade, às portas da terra prometida, para entrar na terra prometida. E vamos estudar agora Josué, que substituiu a Moisés. Josué foi um constante ajudante de Moisés. O servo do Senhor, Moisés, havia conduzido, cuidado, instruído e intercedido pelo povo por 40 anos, uma condução amorosa e segura. Agora, com a morte do patriarca, aos 120 anos, o Senhor convocou Josué para substituí-lo na condução do povo. Um povo, como nós já vimos, muito difícil. Veja o texto de Josué, capítulo 1, verso 2. Disse o Senhor a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Não era uma simples sucessão de liderança, era a investidura de Josué para dar continuidade à promessa do Senhor a Abraão, Isaque e Jacó, ocupar Canaã, a terra prometida. Moisés havia preparado Josué e já o tinha informado sobre a sua missão. Veja Deuteronômio 31, versos 7 e 8. Moisés lhe disse: seja forte e corajoso, porque com esse povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não deixará nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Eram essas as recomendações de Moisés para Josué. O povo de Deus se encontrava às portas da terra prometida, após 4 séculos de espera e 40 anos de peregrinação no deserto. As promessas de Deus feitas aos patriarcas e a Moisés estavam prestes a se cumprir. Havia um clima de expectativa e entusiasmo, um novo começo para um povo que durante muito tempo vivia sem um lar e sem posses. Assim como Deus tinha sido fiel em libertá-lo da escravidão, o povo podia confiar que ele cumpriria suas promessas a respeito da terra. A ocupação da terra prometida era a concretização da fidelidade divina. Era somente por conta da fidelidade divina que o povo iria ocupar a terra prometida. Veja esse texto aqui do comentário bíblico Andrews. O propósito principal do livro de Josué é descrever a entrada na terra prometida, a conquista da terra e a sua divisão entre as tribos. Este propósito ressalta a mensagem do livro, isto é, a fidelidade de Deus em cumprir a promessa de dar uma terra a Abraão. O livro enfatiza a fidelidade divina às promessas da aliança. O texto de Josué 21, 43 a 45, encontramos o seguinte: deu o Senhor toda a terra que jurara dar. Eles possuíram e habitaram. Deu o Senhor repouso dessa nova terra. Os inimigos não resistiram. E veja, irmãos, que bonito. Nenhuma promessa faltou. Tudo se cumpriu, por conta do amor e por conta da fidelidade de Deus. Nesse trimestre, ao estudarmos o livro de Josué, descobriremos juntos que, embora o livro de Josué tenha sido escrito há 3.000 anos atrás, o mundo em que vivemos hoje não é diferente em seus desafios espirituais. Embora as circunstâncias sejam diferentes, ainda existem desafios, especialmente espirituais, que ameaçam nossa segurança, nossa fé e o cumprimento da missão que Deus confiou ao seu povo. O exemplo de Josué certamente nos inspirará a reivindicar as promessas do Senhor para o nosso tempo e vencer por meio do seu poder, como fez esse líder de Israel. Então, irmãos, nós vamos estudar o livro de Josué, o livro de um líder, de um grande líder do povo de Deus, de um servo de Deus. O título da lição desta semana é Receita para o Sucesso. Como vimos, Moisés foi um líder
que libertou, conduziu, orientou, intercedeu pelo povo. Levou o povo de Deus desde o Egito até as portas de Canaã. Moisés falava com Deus, edificou o tabernáculo, recebeu as tábuas com a lei. Agora chegou a missão de Josué. Será que ele teria o mesmo sucesso que Moisés? Por isso o título da nossa lição é a receita para o sucesso. Será que ele vai ter o mesmo sucesso? Na abertura do livro que leva o seu nome, Josué foi encorajado por Deus a confiar nele. O Senhor exortou o novo líder a seguir os passos de Moisés. Os tempos eram novos, mas os mandamentos e promessas permaneciam os mesmos. Cruzar o Jordão, tomar a terra, dividir a herança às tribos e servir ao Senhor. A condição também era a mesma: obediência como uma resposta aos atos misericordiosos de libertação de Deus no passado, com base em um relacionamento de confiança nele. A única diferença estava nos indivíduos, agora era uma nova geração. Em certo sentido, o livro de Josué oferecia uma nova oportunidade para o povo de Deus naquela época, enquanto eles estavam às margens da terra prometida. No início do livro, a questão principal era: Israel aproveitará essa nova oportunidade? Eles seguirão a receita para o sucesso que a geração anterior não seguiu? Vejam, a geração anterior morreu no deserto por não confiar no Senhor, por duvidar seguidas vezes do Senhor. E agora, então, tinha uma nova oportunidade. Aquela nova geração, uma nova oportunidade. A história se repete ainda hoje. A igreja, sob a liderança de Cristo, que é o novo Josué, é convocada para avançar em direção ao cumprimento das promessas de Deus. O padrão da aliança permanece inalterado. Deus nos concede aquilo que está além da nossa capacidade de alcançar por conta própria e espera de nós obediência como expressão da sua confiança em seu amor, sabedoria e poder. Resta a pergunta: nossa geração confiará no poder de Deus para cumprir seu propósito até o dia de Cristo Jesus? Enquanto a geração atual se encontra nas fronteiras da Canaã celestial, o chamado de Deus continua a ecoar com força, como foi para Josué. Seja forte e muito corajoso. Vejamos o que Deus disse a respeito de Josué, quando Moisés solicitou um sucessor. Números 27 e 18. Disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. O que é que o Senhor estava falando para Moisés? Josué, você pode confiar, pode consagrar Josué, ele vai te substituir. Na resposta de Deus a Moisés, Josué foi descrito como um homem cheio do Espírito, uma avaliação notável vinda daquele que sonda os corações. No Antigo Testamento, o termo hebraico ruá podia ter diversos significados, incluindo vento impessoal, sopro humano, disposição, mente, entre outros. Também podia se referir ao agente divino que havia se envolvido ativamente em assuntos do mundo desde a criação, ou seja, o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no Pentateuco era revelada por meio de 3 manifestações: sabedoria, profecia e liderança. José do Egito, foi a primeira pessoa identificada como tendo o Espírito de Deus. Você vê isso lá em Gênesis 41, 38. Todos os 3 aspectos eram evidentes em sua vida. Como profeta, ele recebeu sonhos. Como sábio, ele interpretou o sonho de Faraó. E como líder, ele elaborou um plano para salvar não apenas o seu povo, mas também outras nações afetadas pela fome. Sabedoria, profecia e liderança se uniram em perfeita harmonia no ministério de Josué. Ele era cheio do espírito de sabedoria. Além disso, ele estava entre os 70 anciãos que receberam o espírito de profecia. Finalmente, em Números 27 e 18, ele foi apontado por Deus como um líder no qual o Espírito habitava. O livro de Josué trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou Israel por 40 anos, estava agora no passado.
A saída do Egito e as peregrinações, marcadas por rebelião e teimosia, tinham terminado. Uma nova geração, disposta a obedecer a Deus, estava pronta para entrar na Terra Prometida. Não como uma expectativa a ser cumprida, mas como uma possibilidade a ser vivida. Durante essa semana, nós vamos estudar a maneira como Deus abriu um novo capítulo na vida de Israel e como Ele pode fazer o mesmo na nossa própria vida. Vamos ver o verso para memorizar da lição desta semana, Josué 1:7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você vá. Nós vamos ver a receita para o sucesso, e aqui esse verso, o Senhor estava falando para Josué. Seja forte e corajoso, não se desvie da lei. Seja forte e corajoso para obedecer à lei, para confiar na lei. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e você vai ser muito bem-sucedido. O conselho dado para Josué é o mesmo para nós hoje. Quer ser bem-sucedido? Obedeça ao Senhor Deus. Seja leal ao Senhor Deus. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde. Obrigado porque temos mais um trimestre pela frente, agora onde vamos estudar um novo livro da Tua Santa Bíblia. Vamos estudar o livro de Josué e conhecer esse personagem que, como vimos hoje, era cheio do Espírito Santo. Que esse personagem nos inspire para que nós também desejemos ser cheios do Espírito Santo e fazer a Tua vontade. Nos abençoa, portanto, é o que eu te peço. Faça com que sejamos corajosos, faça com que sejamos fortes, fortes na Tua palavra, especialmente fortes na lealdade para contigo. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, temos um novo trimestre, um novo estudo, um novo livro, uma nova oportunidade. Vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. Deus abençoe cada um de nós no estudo da lição da Escola Sabatina desta semana e no estudo geral do trimestre, o livro de Josué.